lembro de grandes discussões que eu tive, até mesmo em épocas que eu tinha muito mais dúvida e não tinha formado totalmente meu pensamento crítico com relação a questões econômicas, por exemplo, do que eu achava melhor. Já teve épocas que eu caí no conto do vigário. Eu lembro disso aí. Do discurso do liberalismo econômico e tudo mais, dos impostos e tudo mais. E eu lembro de discussões, assim, em círculos de amizade muito bacanas, enriquecedoras, assim, que, porra, o cara te ouvia, discordava, dava um outro pensamento, você pensava sobre aquilo, às vezes você mudava de ideia, às vezes não, mas mudando de ideia ou não, ficava tudo bem, ninguém deixava de ser amigo de ninguém por causa disso. E chegou num ponto, cara, depois de 2018 ali, que começa um pouco antes, mas desemboca em 2018, que eu deixei de conviver e falar com pessoas, inclusive na minha própria família, assim. Tem relatos da minha família. Atingiu um negócio que é tipo assim, cara, eu não quero viver com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. Eu não quero fazer parte da vida, não sou obrigado a conviver com uma pessoa que pensa dessa maneira. E aí, assim, a minha dúvida nesse sentido sempre foi, tá, mudou porque a extrema-direita, ela suscitou isso, que eu acho que sim, tá, mas minha principal dúvida é, esses pensamentos na época que eu discutia política lá atrás, e que eu relatei aqui, que eram discussões enriquecedoras, que eram legais, e que ninguém se matava por isso, será que essas pessoas que discutiam comigo lá atrás já tinham esses pensamentos e aquilo era de alguma maneira não externado para não causar grandes... Já tinham, cara. Entendeu? Essa é a questão. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que são as duas coisas, assim. Eu acho que já tinha neonazi, já tinha fascista, já tinha gente racista, gente homofóbica. Isso sempre existiu, assim, né? Total. Mas eu acho que é complexo porque o bolsonarismo, tipo a extrema-direita, conseguiu criar uma narrativa que é muito boa para pessoas que se sentiam sem espaço na sociedade, assim. Acho que o melhor exemplo disso são os idosos, cara. Ninguém lembrava do idoso. Ninguém lembrava de ligar pro avô. Ninguém lembrava de mandar mensagem pro pai. Ninguém lembrava de ver o bisavô na casa dele, assim. E os idosos se sentiam muito sozinhos. Assim, tem uma piada, inclusive uma pessoa ficou brava comigo nesse L lá, no chat, ficou me xingando, porque eu falei... é uma piada, viu, gente? Que o principal erro do Lula foi fechar os bingos, né? No segundo mandato dele. E as pessoas acham que é uma piada só porque é piada, mas é verdade no sentido de não ter espaço de socialização de idosos, né? E essas pessoas acabam ficando muito sozinhas. E elas ficavam muito sozinhas e elas ficavam onde? Com o acesso à tecnologia, com o celular, no celular. Caindo nas fake news. E elas criaram comunidades. E a estratégia da extrema-direita é muito inteligente. Isso a gente não pode nunca negar, cara. É mais inteligente até que a esquerda, né? Não é assim, é muito mais inteligente. Eles souberam usar a tecnologia de um jeito... Cara, e assim, como é que você usa isso? Tem um sistema no marketing, né? Eu também gosto de estudar marketing, que quando você recebe uma indicação, por exemplo, você posta no Twitter falando, pessoal, eu quero comprar um carrinho de bebê, porque eu tive filho. E aí vem uma pessoa que você não conhece e fala, olha, eu comprei o carrinho e achei assim. Se vem uma marca e te responde, os meus carrinhos são melhores. Mas se o seu amigo, que tá com você todos os dias, fala, mano, eu tive filho, porra, eu comprei o carrinho. Compra o carrinho tal. Que carrinho você vai comprar? O carrinho que seu amigo vai te indicar. Sim. E aí a indicação passa a vir através das redes sociais, e em especial no Facebook, no começo, né? O Facebook tinha um sistema de bolha, né? De comunidades fechadas, por isso muito do que você falava ficava ecoando dentro do seu próprio grupo. E depois no WhatsApp, que é mais fechado ainda, você recebe do seu pastor, cara. Do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu professor, do seu tio. Quase destruiu. A credibilidade cara, muito forte, né? Cara, a pessoa empresta a credibilidade que ela tem com você
pra informação. Cara, o seu pastor não vai dizer pra você que uma madeira de piroca é verdade, isso não é verdade. Claro que não. Claro Como é que que seu não. pastor vai fazer isso com você? Jamais. Ele é uma pessoa que tem uma autoridade, né? Dentro da vida daquela E é pessoa uma pessoa muito que forte. é o símbolo da ética. E ele vai da viver. moralidade. Cara, isso me lembra de uma tia minha que na época da eleição de 2018, ela em dúvida sobre o que fazer em termos de em quem eu voto, etc. Foi perguntar pro padre, cara. E aí o padre falou que era pra ela votar no Bolsonaro, assim. É isso, Cara, eu fui o responsável por fazer minha mãe sair da igreja, eu acho. Porque ela era a diferente ali no grupo também do Zap. Os caras mandavam várias coisas do próprio pastor e ela me mostrava, filho, o que você acha disso? Eu, mãe, é mentira pra caralho, mentira demais. Ó, isso aqui, isso, aqui. Mostrava pra ela ia lá e rebatia o pessoal. Você é uma petista, que não sei o quê, e tal. Ela foi e saiu fora. E aí, velho, você soma uma tempestade perfeita, assim. Você soma isso, né? O ambiente digital propício, os caras terem marqueteiros geniais, assim. O Steve Bannon é um gênio do crime, é um gênio do mal, é um gênio que já foi preso e deveria estar preso. Pra quem não sabe, é o marqueteiro do Trump, É o marqueteiro do Trump, o cara que fez a campanha do Trump. Ele somou essa inteligência de redes sociais, usou estratégias ilícitas, como, por exemplo, lá da empresa que coletava dados do Facebook, claro. na época da campanha e depois na época do Brexit que não deu também. nada também, nada. né, cara? E aí você tem essa conjuntura e você tem um sentimento nas pessoas de inadequação. Eu gosto muito de estudar os Estados Unidos, assim, né? Como a política de lá acaba sendo replicada em outros lugares, assim, né? Meio que porque, obviamente, os Estados Unidos é o país que mais acaba tendo o impacto político no resto do mundo. E como a extrema-direita... Cara, tudo... Tem 2 livros muito bons, que é Como a Democracia Morreu, Como Salvar a Democracia. Os 2 são dos mesmos autores, do Ziblatt e do Levitsky. Como tudo que você vê nos Estados Unidos, tudo, você pode aplicar no Brasil. 100%, assim. Tem algumas diferenças do sistema político, né? Do colégio eleitoral, que lá o voto não é direto, da escolha dos deputados, que são os distritos que escolhem, tem o voto distrital lá, e que a disputa é diferente, como se fosse uma disputa majoritária, assim, um contra o outro. Mas de resto, cara, a estratégia é toda igual. E essas pessoas que tinham algum ressentimento por achar que estavam perdendo direitos. Se você vê um casal gay com o direito de andar de mãos dadas na rua, você que é homofóbico, que tinha isso internalizado, acaba achando, pô, eles estão ganhando um direito que eu não tenho mais. Se você vê uma pessoa preta na universidade e o seu filho que não entrou na universidade, você fala, pô, esse cara tirou o espaço do meu filho. Se você vê uma mulher como sua chefe, você vai falar, cara, quem tinha que estar lá sou eu, essa mulher não mancha de nada. E aí ele pegou o ressentimento do que os Estados Unidos chamam lá dos rednecks, né, dos caipiras, e aí você pega esse mesmo ressentimento de outros grupos políticos, aqui no Brasil, dos evangélicos, de parte significativa dos evangélicos, que acham, em certa razão, com alguma razão, assim, que eram ridicularizados pela imprensa, que não tinham espaço na mídia, que não conseguiam aparecer, que quando apareciam eram ridicularizados. E aí você pega esse ressentimento das pessoas e usa eles como ferramenta política. E aí você cria o quê? A gente está perdendo os Estados Unidos. A gente está perdendo o Brasil. O Brasil está deixando na mão dos brasileiros. Como lá a conjuntura é diferente, lá eles estão perdendo os Estados Unidos para quem? Para os imigrantes. Aqui não cola esse papo, né, velho? Aqui, claro. Assim, todos os sobrenomes aqui são diferentes, Todos de nós somos etnias diferentes. Todo mundo é miscigenado, Todo né, mundo cara? é miscigenado no Não tem jeito. Brasil, apesar de ser um país muito racista, é muito difícil fazer um discurso anti-imigrante no Brasil. Fazer onde o discurso anti-imigrante? Em Santa Catarina. Na verdade é Pomerode. Mas é Nova Veneza. Não dá, né? É cafonérrimo, né, velho? Porra. Não, mas assim... Não, e outra, é uma cidade tomada por imigrantes. E aí, assim, não tem como fazer esse discurso anti-imigrante no Brasil. Uhum. Aí você faz que discurso? O discurso do fantasma do comunismo. Que foi o discurso que já foi usado em 64 e é usado aqui. Você pega na Hungria, cara, a Hungria, que é um outro país que é dominado pela extrema-direita, é o principal laboratório, inclusive. Se vocês querem entender como pode ser o Brasil amanhã, olhem para a Hungria. A Hungria é aonde a extrema-direita deu certo e prosperou com mais sucesso, assim. Se olha na Hungria, qual que é o discurso dos caras? Anti-islâmico. Porque eles querem acabar com o cristianismo. Querem acabar com nós brancos.
Eles pensam lá, né? Os húngaros de extrema direita. Se olha para a Índia, que é governada pelo Modi, o cara lá o cara vai usar o discurso, sei lá, branco. Branco, Até porque os caras porque eles não são brancos, são. são indianos. Mas que discurso eles usam? O anti-islâmico, o anti-muçulmano. E aí você cria os hindus para os hindus. Aí você pega a maioria étnica do país e fala, olha, nós estamos perdendo espaço para os muçulmanos. Então a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa reagir. Cara, a fórmula é igual em todos os países. Aqui virou família, Deus, família, pátria, porque é o que eles conseguiram condensar para criar a narrativa perfeita do Brasil. Essa é a muita gente receita do comprou. fascismo, não é? É, O inimigo em comum ali, Isso. que o Hitler tinha, Se o alguém Mussolini. não sabe o que é fascismo, tá tendo uma aula do que é na prática. Mas, exato. assim, o que eu quero entender, porque assim, essa questão do ódio ao comunismo, esse terror psicológico que se Inimigo faz em com comum, relação a né? isso não é uma coisa de agora da extrema-direita. Isso Não. vem... Da história. Pô, a gente passou por uma ditadura que já se institucionalizou lá nos anos 60, esse medo que, na verdade, nunca teve nada de real Infelizmente. nisso e tal, mas que com essa narrativa eles conseguiram tomar o país no que eles diziam ser apenas por um instante, durou décadas, né? E tem gente que defende isso até hoje, ok? A volta disso. A questão, o que eu penso é o seguinte, quem que criou essa narrativa? Se ela é um pensamento maquiavélico, no sentido de se criar uma narrativa ressentida para fazer com que esse espectro político tenha sucesso, como ele tem na Hungria, como ele tem na Índia, de diferentes formas, mas o jeito, o método é igual. No Brasil, o filho é de quem? Esse medo ao comunismo. Quem que foi o idealizador dessa porra? Cara, a gente sempre tem um movimento de reação. A gente chama de reacionário, né? Uhum. Porque é literalmente um movimento de reação. Quando que se criou a ideia do medo do fantasma comunista? Quando um presidente começou a fazer reformas de base. Começou a falar, vou fazer reforma agrária. Entendeu? Quando você tem um presidente, um grupo político, no caso, que diz que vai fazer reformas, quem é que se ressente contra isso? Quem vai perder, né? Quem tá no privilégio. A elite. A E aí elite. você junta movimentos sociais, como por exemplo as elites brasileiras, se juntaram aos militares, se juntaram à igreja em grande medida, para criar a história do fantasma do comunista. Vamos derrubar esse presidente, porque esse presidente é comunista. Onde já se viu o cara querer fazer reforma agrária? Onde já se viu o cara querer fazer uma reforma de educação? Entendeu? O cara querer investir mais em educação. Tô falando do Brasil dos anos 60, né? Uhum. O cara vai querer investir mais em educação e fazer uma reforma agrária nesse país. E aí, obviamente, a época a gente vivia, né, na Guerra Fria, o inimigo mais palatável seria o socialismo, né, o comunismo. Então, esse momento é o momento onde o fantasma do comunismo acaba ganhando o seu protagonismo nesse momento da ditadura militar, né? E sabe que é muito O Brasil louco, cara? sempre me pareceu um país que cresceu fincado no privilégio, né, cara? De uma elite que tem um medo, é isso aí. Tipo, falou reforma, o cara já se assusta, assim. Né? Meu Deus, vou E perder meu sabe que eu privilégio. fico louco, cara? Como Isso que é essa foda, narrativa é colada. Eu me lembro de antes de saber o que é comunismo, de ter nessa palavra um viés muito negativo vindo... Tipo assim, sei lá, minha avó utilizava essa palavra pra botar medo, assim, tipo, como, sei lá... Comunismo o vai bicho comer papão, criancinhas, tá ligado? tá ligado? É um sim. negócio meio que a gente tinha lá, depois do mais velho, eu descobri que tinha um tio meu da família da minha avó que era comunista e tal, que ele não era tão chegado e tal. Não era chamado Tudo, pelo não era Leonardo chamado, Nardal. exatamente. Falecido, tio Dori. E aí, assim, nesse contexto, até você desmistificar uma parada que você nasce acreditando que é má, É maléfico, né? você tem que se desconstruir primeiro. Porque é uma parada que está intrínseca dentro de você a Sim. partir da sua criação, a partir das suas principais referências, que muitas vezes também não tem total domínio sobre o que é aquilo, não estava participando da narrativa maquiavélica. Uhum. É como chegou nelas. Sim. E é impressionante como se conseguiu, né, cara, fazer uma lavagem cerebral numa galera que não... Pô, minha família tá longe de ser de elite, Não, família da periferia. E é aquilo que o William falou, tipo, tempos atrás a galera, tipo, brincava, PSDBista, o petista, era meio que de boa ali.
como que essa galera que era, tipo, votava no PSDB, acendeu pra, mano, agora eu sou Bolsonaro pra caramba, é isso. É um fenômeno, cara. Cara, como que se explica isso? É uma questão de sobrevivência, né? Assim, politicamente os partidos têm que sobreviver. E aí eles têm que fazer escolhas, né? Eu tô falando sobre as figuras políticas, das pessoas e das figuras políticas. Eu falo isso porque as pessoas, porque, porra, eu tinha um amigo, né, que ele chamava William. Chama o William, ele não morreu. Não morreu, só morreu pra você. Só morreu no seu coração. Cara, eu fui ver o Facebook dele, eu tinha banda de hardcore também na época, e ele tinha também, era um cara super protestava, não sei o quê. O cara hoje tá com aquela bandeira do Brasil chorando, assim, no Facebook. Eu olhei e falei, mano, caralho, o que aconteceu, velho? O que aconteceu com você, cara? O que aconteceu que você virou isso? Parente com bandeira. Por quê, velho? E tipo, pô, um maluco que era... Eu nem sei que porra protestava ali, super engajado, o cara guinou, assim. Guinou pro outro lado, cara, velho. esse lance do ressentimento, assim, né? Assim, eu não conheço o seu amigo William, deve ser branco, heterossexual, cisgênero, né? Sim. Assim, isso tem... E é de classe média. Sim. Isso se explica um pouco, assim. Já começa... Obviamente tem pessoas... leu a mão do cara. Não, é porque realmente... Obviamente, né? E ele é do Sudeste também. Sim, aqui de São Paulo, pô. Então, assim, obviamente tem pessoas no Nordeste que são bolsonaristas, tem pessoas negras que são bolsonaristas, tem mulheres, tem LGBT que são bolsonaristas, porque o discurso ainda casa com o discurso meritocrático, né? Então os caras juntam o lance do coach com o lance da igreja, com o lance anticomunista e criam um amálgama maluco de coisas que vai atraindo todo tipo de maluco, assim. Você pensa que o Malafaia e o Monark estão no mesmo espectro político, assim, sabe? Que são pessoas que você não imaginaria que estariam, mas por motivos diferentes. Que o Pablo Marçal, que o Malafaia, peguei só pessoas com M, e o Monark, que estão dentro do mesmo grupo político. São todos bolsonaristas. Pablo Marçal, o Bolsonaro, o Pablo Marçal, o Monark e o Malafaia. E aqui junta os três. Junta essa salada que se criou aqui no Brasil, que junta parte de cultismo, parte de fundamentalismo religioso, parte de neoliberalismo econômico, parte de Partido Novo, dessa roda de gente que sentia em algum aspecto a sensação de estar perdendo privilégio. E aí apareceu o Messias dos caras, literalmente. Assim. A gente não pode ignorar que o Bolsonaro é um líder político popular enorme. No mundo, não no Brasil. O Bolsonaro é um cara gigantesco. Eu tenho asco a qualquer coisa que o Bolsonaro fale. Né? A visão física do Bolsonaro. Já viu o Bolsonaro no Allianz Parque, inclusive. Eu tentei entrevistá-lo quando eu tava lá nesse dia. Eu vou falar sobre isso se vocês quiserem depois. Assim. Interessante. Mas eu tenho asco do Bolsonaro. De tudo que ele representa, de tudo que ele é. Assim. Mas eu não sou burro, cara. O cara é uma liderança. O cara tem 50% dos votos do Brasil. O cara disse que não ia se vacinar porque era atleta. O cara imitou uma pessoa morrendo asfixiada. E ainda assim, o cara teve 50% dos votos do país, cara. Se isso não é uma liderança política enorme, eu não sei quem é a liderança política, né? O Ciro Gomes que não é, né? Nada contra o Ciro Gomes e os ciristas, que eles são muito bravos na internet. E o cara apareceu, ele ascendeu, claro que com a ajuda de muita gente do capital financeiro, né, com muitos outros atores que abraçaram a ideia, e o cara apareceu na hora certa, no momento certo para ele, no momento errado para o país, né? E aí ele conseguiu agregar essas pessoas, sendo o que o Trump é, sendo o que os líderes populares que você vai ver da extrema-direita no mundo são exatamente iguais, assim. O cara que diz o que pensa, o cara contra o politicamente correto, o cara que não tem papas na língua, o mais doido de tudo, o cara que não é da política, o cara foi deputado por 30 anos, né? Colocou os 4 filhos para ser também deputado, vereador, etc. O cara que é antissistema, o cara literalmente era sindicalista militar, foi expulso do exército e virou vereador. Não teve um emprego no meio do caminho, não foi chapeiro do McDonald's, não foi nada. O cara foi literalmente de líder sindical militar, foi preso por isso, né? No exército, pra vereador. Sem um carimbo de CLT na carteira. O cara é literalmente o cara que mamou na teta do sistema a carreira inteira. Só que a narrativa do momento, graças a um trabalho muito bom de marketing político, muito bom de construção de personagem, o cara virou o cara do antissistema, o cara da antipolítica.